E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos então para a nossa próxima aula de eletrônica aplicada a 1. Hoje a gente vai começar a ver, enfim, algo que é realmente mais diferente, né? A gente viu transformadores, que é ali bem diferente já, mas ainda está envolvendo ali indutor e tudo mais. Agora a gente vai ver diodos, a gente vai começar a entrar nessa parte de semicondutores para a gente conseguir ver depois lá circuitos grampeadores, ver o diodo Zener, fonte estabilizada, para depois a gente entrar em transistores, que é o final lá do nosso curso, né? Então, a gente vai ver diodos hoje, ok? Então, qual que é a ideia do diodo, né? Aqui tem só o resumo, eu vou mostrar uma apostilinha lá que eu fiz com o livro que a gente usa, né? Então, aqui é só um resuminho, né? Que basicamente o diodo é uma junção PN, eu vou explicar tudo isso lá, devidamente encapsulada, né? Composta por um anodo e um catodo, né, que esse aqui é o símbolozinho do nosso diodo, né, que permitem a passagem de corrente somente em um sentido, né. Então a gente vai construir esse tipo de curva aqui, né, onde nesse sentido aqui, que é o que a gente chama de polarização direta, eu tenho a corrente passando, né, e nesse caso aqui eu não tenho nada de corrente, né, tirando nesse ponto que é a tensão onde eu destruo o nosso componente. Então aqui, se a gente chegar nessa tensão, o componente não vai servir mais para nada, então é óbvio que vai passar corrente, né? Porque você destruiu ele. Mas então, na verdade, aqui vem bem mais para o lado, né, do que aqui. Essa escala não está exata, né? Mas ele tem uma tensão de ruptura aqui. Mas a gente vai falar disso, né? Então, vamos lá para os nossos slides, né? Nosso slide não, nossa apostilinha aqui, né? Então, a gente vai ver... Deixa eu arrumar o tamanho dela aqui. Puxei o errado para variar. Então, estamos aqui. Beleza. Então, essa é a nossa apostilinha, né? Então, ela vai falar de tudo de diodo e eu vou colocar lá para vocês no Moodle também, né? Então, a gente vai ver como que funciona o diodo aqui e tudo mais, né? Então, pessoal, no campo da eletrônica, né, que a gente vai ver a partir de agora, a gente vai usar bastante dessas coisas, existem materiais que a gente chama de semicondutor. Qual que é a ideia desse semicondutor? Ele é um material que está entre o isolante, né, borracha lá e tudo mais, e os condutores, né, igual os fiozinhos que a gente usa. Eles estão ali no meio se a gente olhar a parte física e química deles. O que a gente mais usa geralmente é o silício, né, que é fácil de conseguir e tudo mais, né, tem na areia lá a sílica e tudo mais. Então geralmente a gente usa o silício. E como que é a ideia do silício aqui, né? Ele tem esse negócio com 4 ligações. Então tá todo mundo com 4 ligações aqui, né? Ele está entre aspas aqui, bonitinho, certo? Ele não tem nem o que a gente chama de lacuna, nem buraco, né? Ou seja, porque às vezes você pode ter, né, se estiver muito quente, se você agitar esse material, você pode ter uma dessas ligações quebrando e aí ficando com mais elétron ou menos elétron, né? Mais elétron a gente fala que tem elétron, né? E menos elétron a gente fala que tem lacuna, né? Ou seja, tem um buraco onde estaria o elétron lá, né? Então, a partir desse cara aqui, a gente consegue mexer com esse tipo de coisa, formando materiais que a gente chama do tipo P ou do tipo N, fazendo dopagem, né? Então o que é isso? Basicamente, aqui, por exemplo, tem uma dopagem do tipo P. Então se a gente olhar, né, a gente tem lá o silício, e no meio do silício a gente coloca o que a gente chama de uma impureza, né? Mas essa impureza é colocada de propósito. Então eu coloco aqui, por exemplo, um de alumínio, né? Então esse cara de alumínio, ele só tem 3, né, ligações aqui para fazer. Aqui vai ficar faltando um elétron, né? Ou seja, eu coloquei aqui no meio dessa estrutura que era toda bonitinha, eu coloquei um cara que tem um buraco. Tá faltando um elétron lá. O que acontece, né, com essas cargas se a gente olhar aqui? Agora, como não tá mais tudo bonitinho, né, e a gente não vai colocar só um alumínio, a gente coloca vários. O que acontece? A gente começa a ter muita falta de elétron, né, porque a gente começa a colocar vários desses caras. Então a gente começa a ter mais lacunas, né, o que a gente chama. A gente tem menos elétron e mais lacuna. Ou seja, esse cara fica mais positivo, né? A gente, por isso que chama material do tipo P, P de positivo. Então a gente fica com um material, né, que tem essa característica aqui, está ali meio parado, mas ele é positivo, né? Ele tem mais lacuna ali, né? Ele quer elétron, ele não tem elétron, né? Ele quer elétron e o elétron é negativo. Então a gente pode fazer também o contrário, né? A gente pode, por exemplo, vir aqui no nosso silício e colocar material que a gente chama do tipo N, né? Ou seja, a gente coloca, por exemplo, o fósforo aqui, que tem um elétron a mais. Ou seja, está sobrando elétron. A gente coloca um cara aqui no meio que está sobrando elétron.
Então o que vai acontecer agora? Vai acontecer exatamente o contrário do que eu mostrei, né? A gente vai ter lá as ligações e tudo mais, só que agora, nesse material, eu tenho muito elétron sobrando. Então naquele outro que era o tipo P, eu tenho muita lacuna sobrando, né? A gente chama de lacuna ou buraco, mas geralmente lacuna. Então naquele tipo P a gente tinha falta de elétron, a gente tinha muita lacuna. Aqui não, aqui a gente tem muito elétron sobrando. Então tem elétrons lá querendo sair, né? Então esse cara é negativo, esse cara é do tipo N, certo? E o que acontece? A gente junta os dois. A gente pega um P e coloca do lado do N. Então a gente pega um cara que tem muita lacuna e um cara que tem muito elétron. Então a gente vai fazer basicamente essa ideia. Então se eu coloco, né, muita lacuna aqui e muito elétron aqui, o que vai acontecer, né? Vocês vão falar, um vai cancelar o outro. De certa forma, no meio isso vai acontecer, né? Pensa que aqui, né, na beirada ali, né, se eu tenho os dois caras se juntando, aqui no meio, realmente o que vai acontecer é isso, né? Eu tenho muito elétron de um lado, do outro lado eu tenho falta de elétron, né, tenho muita lacuna, eles vão se juntar, né, e todo mundo vai se equilibrar aqui no meio. E o que acontece é que eles formam o que a gente chama de barreira de potencial. Então se a gente olhar, né, nessa junção PN, a gente tem um meio aqui, onde está todo mundo equilibrado bonitinho, está todo mundo certo. Quem tinha elétron sobrando deu elétron para quem tinha elétron faltando, né? E quem tinha elétron faltando absorveu o elétron de quem tinha sobrando. Todo mundo se arrumou ali, né? Todo mundo organizou direitinho. Só que, né, além dessa barreira de potencial, né, que começa a ficar mais afastado do meio, a gente ainda não consegue combater esse efeito. Ou seja, a gente ainda tem, né, um lado muito negativo e um lado muito positivo, né? Essas beiradas aqui a gente ainda não consegue trabalhar para ficar assim. E que bom, né? Porque é essa a ideia. A gente quer exatamente essa característica aqui. Então o que acontece, né? A gente pode fazer aqui o que a gente chama de polarização. E o que é, né, essa polarização? O que é a ideia da polarização? É colocar uma fonte de tensão e ver o que acontece, né? Colocar ali mais potencial. É polarizar ali com carga, né? Então, como que a gente pode fazer isso? De duas formas. Diretamente ou reversamente. Quais são as duas e quais são as diferenças? Na polarização direta, o que a gente tem? A gente tem aqui uma fonte de tensão com esse sentido, né, ligado aqui e aqui. E por que essa daqui é a direta? O que acontece nela? Se a gente olhar, né, eu estou com o lado positivo ligado no positivo e o lado negativo ligado no negativo. Ou seja, o que isso está fazendo? Isso está fazendo que o lado positivo fique mais positivo e o lado negativo fique mais negativo. Ou seja, eles vão conseguir vencer essa barreira de potencial e eu vou ter corrente circulando no meu circuito. Deu para entender? Então, se eu já tinha ali aquela barreira que impedia a corrente de passar, eu tinha um lado um pouco positivo e um lado um pouco negativo. Eu coloco uma fonte de tensão reforçando isso, eu fico com um lado mais positivo, um lado mais negativo. Como essa diferença é maior, eu vou ter a corrente passando. Eles vão conseguir vencer esse potencial e a corrente vai passar. Beleza? Então a gente vai ver que quando a gente trabalha com esse tipo de material, né, a gente tem uma queda de tensão ali, né? A gente tem uma barreira de potencial em torno de 0.5, 0.8 volts. Então a gente vê, né, é como se fosse uma resistência ali, né, só que é um valor fixo que o diodo vai gastar de tensão. Né? Então, por exemplo, se eu coloco uma tensão aqui de 2 volts, né, e a gente fosse medir alguma coisa, a gente ia perder aqui, por exemplo, 0.5 nessa barreira de potencial, só ia ter 1.5 para a gente trabalhar. Né? Então essa barreira de potencial, ela faz a gente perder um pouco dessa tensão. Bem, essa é a polarização direta, certo? A gente ligou positivo com positivo, negativo com negativo. Agora a gente pode fazer o que a gente chama de polarização reversa. Qual que é a ideia da polarização reversa aqui? Eu ligo o negativo no positivo e o positivo no negativo. O que acontece quando a gente faz isso, quando a gente liga o contrário? Eu estou colocando o negativo no cara positivo e o positivo no cara negativo. Ou seja, eu estou aumentando aquela barreira de potencial. Eu estou indo lá no lado positivo e dando elétron para ele. Ele vai ficar neutro. Se eu vou lá do outro lado e também e tiro o elétron dele, dou lacuna, se eu estou com positivo aqui no negativo, se eu faço isso do outro lado, eu também estou equilibrando mais. Então eu aumento a minha barreira de potencial
né, e não tem corrente passando. Porque a carga não vai querer se movimentar, eles vão chegar lá, né, o negativo vai chegar no positivo e vai ficar lá. O positivo vai chegar no negativo e vai ficar lá. Então o que acontece é que não vai passar corrente. Óbvio. E aqui vem o negócio que eu falei lá, que é da formulazinha lá, do gráficozinho. Né? Se a gente aumentar muito essa tensão, né, vai chegar num ponto onde a gente vai queimar esse dispositivo e vai passar corrente, que é o que a gente chama de tensão de ruptura. Né? Mas até acontecer isso, né, a gente não vai ter corrente passando por esse componente. Certo? Aqui é a simbologia, né, do nosso catodo, né? Por exemplo, esse cara aqui, PN, eu tenho o anodo nesse lado do triângulozinho, né, lado positivo, e tem o catodo, né, que é o negativo, nesse lado onde é só o tracinho aqui. Então, se a gente olhar o circuito, né, que a gente vai ver aqui, né, aqui tem a polarização direta e aqui tem a polarização reversa. Né? Então, o que muda de um circuito para o outro? Só a posição do diodo. Né? Aqui eu tenho a fonte, tenho o resistor, tenho a fonte, tenho o resistor. Né? Aqui eu tenho o catodo, né, que é o negativo ligado no positivo da fonte, ou seja, reverso. Aqui eu tenho o anodo, que é o positivo, ligado no positivo da minha fonte, ou seja, aqui está ligado de forma direta. Beleza, pessoal? Mas eu também vou falar disso de novo lá na nossa aula síncrona, né? E a gente conversa sobre isso. Né? E aqui, né, a gente vê aquele gráfico. Né? Então, aqui é a área onde a gente vai realmente trabalhar e medir e tudo mais. Né? A gente vai ver que esse valor é bem pequeno, vai passar daquela barreira de potencial, né, que é 0,5 volts, 0,7 volts, ele já começa a subir. Enquanto esse cara aqui, né, é um valor bem mais alto lá, que é quando realmente você vai romper o dielétrico do material e vai passar a corrente, porque é muito forte a tensão, o componente não vai nem conseguir segurar. Mas já adiantando aqui, né, a gente vai ver depois, né, nos diodos Zener, que são diodos que a gente monta exatamente para trabalhar nessa parte de ruptura. Então a gente trabalha com ele já pensando assim, ó, eu quero que ele rompa. Só que quando ele tiver com essa tensão rompida, ele não vai variar a corrente, ele vai ficar sempre ali fixo. Né? Mas a gente vai ver isso aí na outra aula. Mas a gente vai trabalhar agora pensando que o diodo só conduz do lado certo, né? E do outro lado ele não vai conduzir até chegar nessa tensão de ruptura que vai estragar o meu componente. Beleza, pessoal? Essa parte do material aqui experimental e da parte prática vocês não precisam olhar, porque a gente vai fazer diferente, né, um pouco. Né? Mas é só para vocês saberem, né, que geralmente lá os diodos comerciais, né, a gente fala dessa corrente direta máxima, que é a corrente com essa ligaçãozinha aqui, né, qual é o máximo que você vai trabalhar de corrente, e qual que é a tensão reversa máxima, ou seja, né, eu preciso saber qual é o máximo de tensão que eu posso ligar, né, ao contrário, né, entre aspas, para ver se ele vai romper ou não, e o máximo de corrente que eu posso colocar nele, trabalhando mesmo de fato ali do jeito que eu quero que ele trabalhe. Então é dessas duas formas que a gente define o nosso diodo. Okay? Não liga para o diodo Zener agora, a gente está falando só de diodo normal. Então é isso aqui que a gente vai fazer na parte prática. Então, deixa eu voltar lá para a minha apresentaçãozinha. Né? Então tá aqui, foi isso que eu falei. Vamos ver isso daí que eu falei então lá na parte prática, certo? Então o que a gente vai precisar? Uma fonte de tensão positiva, um medidorzinho de corrente, né, em miliampere aqui, acho que vai ser o suficiente, nossa resistência de 470 ohms e um diodo. Né? A gente vai pegar o diodo padrão lá do Proteus mesmo. Né? Então, deixa eu mudar a tela, que toda vez eu esqueço de mudar a tela para o Proteus. Então, vou mudar a tela aqui. Pronto, vocês estão vendo o Proteus. Acho que vocês estão vendo pelo menos. Tá. Então, vamos lá. Vamos pegar os nossos componentes. Né? Então, a gente vem em Devices, né? Clica no pezinho, e aí a gente vai pegar o diodo, né? Então escreve diode, né? Porque está em inglês. Não é esse primeiro aqui, essa válvula aqui. É o de baixo. Né? É o diode device aqui. Né? Generic diode. É esse cara que a gente quer. Né? É esse símbolozinho que a gente está acostumado mesmo. Tá? Então, ele. A gente vai precisar de uma resistência, certo? Para colocar lá junto, para a gente ver a corrente, a potência e tudo mais. Né? A gente vai precisar também da fonte, né? Fonte CC, né? Então, V-source. Né?
basicamente é isso. A gente só vai precisar desses 3 caras. Então eu já vou montar os 2 aqui, né, e a gente só passa de um para o outro. Né. Então a gente vai, né, montar aqui com a fonte, o medidor, o resistor e o nosso diodo. Então, deixa eu passar isso para cá, que toda vez eu fico clicando errado. Então, a gente vai pôr o resistor aqui, né, para ter um espaço para colocar o nosso medidor e um diodo aqui. E vamos montar já o outro aqui também. Então, a resistência aqui, né, e o diodo aqui. Né. E qual que é a diferença entre esses nossos 2 circuitos? Né? Se a gente olhar aqui, é a polarização do diodo. Né? Aqui ele está com o anodo para cima, aqui para baixo. Né? Então a gente inverte o lado positivo lá e negativo do nosso diodo. Então a gente coloca esse cara aqui polarizado, né, de uma forma direta, positivo com positivo, né, direto. Oh, saco. Não. E negativo com negativo. E a mesma coisa aqui. Né? Aliás, eu esqueci do medidor de corrente. Né? Falei e esqueci. Então já vou pegar o ground também para não esquecer. Coloco o ground aqui. Coloco o ground aqui. E vamos pegar o medidor. Né? Aqui, medidor DC, né, de corrente. A gente não precisa medir a tensão, porque a gente vai colocar a tensão ali em cima do nosso... Eu vou pegar um medidor de tensão só pra gente ver uma coisa. Mas aí, isso aqui não precisa vocês colocarem lá no relatório, é só pra gente ver mesmo. Então, vamos continuar aqui, fazer essa ligação. Já estou enrolando muito para ligar. Aqui. Então, aqui acho que o primeiro ponto era 0.1, né? Mas a gente confirma isso lá. Aqui a gente tem que pôr em miliampere, né? Pra gente pegar os pontos certinho. Aqui é 470 ohms. 470 ohms. E aqui é o diodo, a gente não mexe nada nele, né? Se a gente clicar, a gente vai ver que não tem muito o que mexer mesmo aqui. E eu vou pôr um medidor de tensão em cima do diodo, só pra gente ver o que está acontecendo. Mas isso daqui vocês não precisam fazer, é só pra gente ver. Né? E aqui a gente vai fazer a ligação com esse cara aqui rodado pro outro lado. Né? Agora a gente está fazendo a polarização reversa. Né? Então agora eu estou ligando o positivo da fonte no negativo do diodo, né? Onde tem o tracinho ali dele, certo? Aqui também já vamos pôr 0,1, né? Só para não esquecer. E 470 aqui. Beleza, então vamos para o primeiro. Né? Esse aqui é o nosso primeiro circuito. Então o que a gente tem aqui? Né? Deixa eu ver se está bem enquadrado. Tá. Então o que a gente tem que fazer? Né? A gente vai variar a tensão do diodo, né? 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, vai fazendo esses valores aqui e vai anotar a corrente do circuito. Né? Não precisa do valor de tensão no diodo, isso aqui é só para... Ah não, mentira, tô falando besteira. A gente vai precisar sim do valor de tensão no diodo, porque é ele que a gente vai controlar, a gente não vai controlar a tensão da fonte, eu esqueci. Porque é mais fácil a gente fazer isso para a gente garantir, né, que a gente está construindo o gráfico do diodo, né? Porque o gráfico do diodo é a tensão do diodo pela corrente do diodo, né? Então a gente pega a tensão no diodo para poder, né, falar o que está acontecendo com o diodo. Então esquece, finge que eu não falei isso. É óbvio que precisa da tensão no diodo. Como é que a gente vai trabalhar com o diodo sem medir a tensão no diodo? Então, finge que o professor não falou besteira antes e vamos lá. Então a gente vai simular esse primeiro aqui, que é o 0,1. Né? Então a gente vai rodar 0,1, né? 0,1 no diodo. Né? Lembrar sempre que aqui é a tensão no diodo. Então tem que arrumar a tensão da fonte, né, para ter o valor ali. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então, 0,1 aqui. Então, a gente viu, né, 0,1, 0,1, corrente 0. Né? Por quê que está acontecendo isso? Porque a gente está... Né, deixa eu deixar, né, até a apostila no negócio, que é mais fácil de mostrar. Porque a gente está com esse gráfico. Né? Então, a gente está andando para cá. A gente ainda está no 0. Né? V do diodo com a corrente. Né? Então, vamos para 0,3 agora. Né? Então, aqui deu 0. Né? Aqui deu 0. Vamos ver o 0,3. Então, a gente para aqui, vem aqui,
Vamos pôr 0,3 e ver o que acontece. Então coloquei 0,3. Tá lá, 0,3, 0 ainda. Então, 0. Então agora, vamos para 0,5. 0,5, né? Tá chegando lá na nossa barreira de potencial. 0,5, 0 ainda. Então a gente ainda tá naquela parte do gráfico que é 0. Agora a gente chegou no 0,7. Então, a gente vem aqui, coloca 0,7. Opa, 0,7. Né? E roda. Então agora ó, a gente colocou 0,7, mas a tensão do diodo está em 0,61, certo? E a corrente está em 0,19. Ou seja, agora começou a passar corrente, certo? Eu acho que eu vou até mudar aqui a nossa simulação, o jeito de anotar, para ficar mais fácil para vocês e ficar mais interessante também da gente discutir. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vou adicionar uma outra linha aqui. Vou fazer isso para os dois. Então, vou inserir mais uma linha embaixo. E aqui vocês vão anotar a tensão do diodo mesmo. Aqui vai ser a tensão da fonte. Então, vamos seguir essa ideia aqui. Beleza? Que eu acho que vai ser mais interessante. Então, opa, deixa eu já copiar isso aqui para o próximo. Que a gente também já usa ele lá. Então, aqui. Só que aqui a gente não vai precisar fazer tanto ponto. A gente faz 1, 5 e 10. E aqui a gente pode parar. Beleza. Então, tensão da fonte, tensão do diodo. Beleza. Então, varia a tensão da fonte, né? Varia a tensão da fonte. E anote o valor das correntes e das tensões no diodo. Beleza. Vamos trabalhar assim, porque daí fica mais fácil, vocês não precisam ficar ajustando. Na prática era mais fácil mexer no diodo. Mas aqui, como o simulador tem que ficar pausando, voltando, pausando e voltando, pausando e voltando, é um saco. Então vamos fazer assim. Então, essa vai ser a tensão que a gente vai pôr na fonte, e aí a gente vai ver o que acontece com o diodo. Né? Então aqui a tensão era igual, né? Não estava mudando, opa, 0, né? Aqui não estava mudando a tensão da fonte, aqui mudou. Né? Então a tensão do diodo estava em 0,1 e aqui estava 0,19 miliampere, se eu não me engano. Isso? Deixa eu rodar aqui. Isso. Então, ó, tensão da fonte 0,7, diodo, tensão do diodo em 0,61, corrente em 0,19. Então, 0,7 na fonte, corrente 0,19 miliampere. Não esquecer desse milho, depois vai ficar errado a conta lá se vocês não colocarem. E tensão do diodo 0,61. Né? Vamos pôr a fonte agora em 0,9, que é o próximo ponto. 0,9. Mando rodar. Tensão do diodo 0,64, corrente 0,55. Então 0,64 e aqui 0,55 miliampere. Então o que a gente está vendo aqui, né? A gente está vindo para essa parte aqui da curva, né? E a corrente está subindo bastante, mas a tensão do diodo está indo bem devagar para o lado, né? Que é exatamente isso que a gente esperava mesmo, né? Porque o diodo vai ter ali, né, aquela queda que é a barreira de potencial dele, né? Tirando isso, ela vai aumentando um pouquinho, dependendo do quanto de carga vai passando e tudo mais. Só que não muito, né? Ela é um negócio meio fixo, como eu mostrei para vocês. Então, ela sempre vai ter uma variaçãozinha ali baixa, mesmo com a corrente variando mais. Então, vamos lá, tensão na fonte em 1,5, que é o próximo ponto. Então, já vamos subir bastante aqui. 1,5. Mando simular. A gente vê, ó, 1,5 já de tensão, a corrente foi para 1,77 miliampere, a tensão no diodo ainda nem passou de 0,7, está lá em 0,6. Então 0,67, né, a tensão do diodo, tudo aqui em volts, né, eu não coloquei, mas é tudo volts, vocês colocam, né, lá, por favor, não esqueçam de colocar o volt em todo mundo aí. Aqui deu 1,77 miliampere.
E aí falta o 3 e o 5. Né? Eu não vou fazer o 3, vocês já entenderam a ideia. Vou fazer o 5 aqui. Vocês fazem todos os pontos. Né? Então vocês vêm aqui, coloca 3, né? Eu vou direto para o 5. Então, mando rodar. O que a gente vê? Que com 5 volts, que já é bem mais do que aquela barreira do potencial, né? Já quebrei aquela barreira do potencial e tô com corrente mesmo no circuito, né? Já tô com 9 mA lá no circuito. A barreira de potencial do diodo tá lá praticamente igual. Ainda tá em 0,71. Então, cai isso daqui de tensão no diodo, todo o resto da tensão tá no circuito que eu quero, que é, nesse caso aqui, eu estou representando pela resistência. Ou seja, a perda que o diodo vai colocar no circuito, né, de tensão é baixa. Né? Então aqui, mesmo com 5 volts, mesmo com 5 volts, a gente ainda tem só 0,71 de tensão, né, em cima do diodo, né, que não está indo para a minha carga, que é o resistor, mesmo com a corrente em 9,12 mA. Então se a gente olhar aqui, né, de 0,19 mA, né, para 9 mA aqui, né, que subiu pra caramba essa corrente, a nossa tensão em cima do diodo não subiu praticamente nada. Né? Então a gente está realmente nesse lado da curva aqui. Né? Sobe quase nada a tensão do diodo e a corrente sobe bastante. Beleza? Agora vamos para esse lado aqui. Né? Vamos fazer a nossa polarização reversa. Né? Então deixa eu apagar aqui, né, os dados. Né? Então vamos fazer a nossa polarização reversa. Né? Então vamos lá. Agora a polarização reversa. Então a gente vai usar o outro circuito. Né? Deixa eu pausar aqui. A gente vai usar esse circuitinho agora. Né? Esqueci de colocar em miliampere aqui. Né? Vamos lá. Então o primeiro ponto é 0.1. Né? Mando rodar. Tá 0.1 lá e 0 aqui. Né? Então 0, 0.1 volts. Aqui 0. Vamos para o próximo, que é 0.5 já, né? Que a gente não vai fazer tantos pontos, que é a reversa. 0.5, né? Mando simular, 0.5, 0. Né? Então, 0,5 volts e 0. Próximo ponto é 1 volt, né? 1 volt, depois 5, depois 10. Então, 1 volt. 1 volt, ficou 1 volt lá e 0. Acho que vocês já estão entendendo o que vai acontecer aqui. Né? 1 volt e 0. Não vou fazer o 5, vou pular direto para o 10. Então vou colocar 10 volts aqui, né? Vocês fazem com 5. Eu vou colocar direto 10. Vou rodar. O que acontece? 10 volts no diodo, 0 de corrente. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Né? Nesse caso, a gente está com aquela polarização reversa. Então, eu estou ligando positivo da fonte no negativo do diodo e negativo da fonte no positivo do diodo, esse cara não vai deixar passar a corrente. Porque onde está faltando elétron, eu estou colocando elétron, eu não estou tendo aquela circulação no diodo igual eu mostrei, né? Daquela junção PN. Eu estou ligando ao contrário, não vai passar corrente mesmo. Mesmo que eu coloque uma tensão alta aqui de 10 volts. De novo, né? Eu não sei nem o que acontece no software, mas tem um valor de corrente que vai romper isso daí. Né? Vamos tentar 100 volts aqui, ver o que acontece. Que vai romper isso. Acho que esse diodo aqui com certeza não é um modelo real, porque eu acho que com 100 volts esse cara já tinha rompido. Né? Mas vamos pôr 1000 volts e ver o que acontece. Então aqui dá pra ver que esse diodo esse diodo aqui ele é praticamente ideal. Né? Então eu coloquei 1000 volts, até parece que o diodo vai aguentar 1000 volts sem romper. Né? Não vai. Então, como aqui não é a prática, né? Como aqui é só a simulação, na verdade isso aqui é só uma reta pro lado de lá, ele nunca vai romper. Né? Mas esse aqui é o efeito legal da gente ver. Quando eu ligo, né, dessa forma reversa, não adianta eu ficar aumentando a tensão, que toda a queda de tensão vai ficar lá em cima do diodo e eu não vou ter corrente no meu circuito. Beleza, pessoal? Então vocês anotem isso daí. Depois vocês têm que fazer o quê? Fazer os gráficos, né, do diodo. Então, vocês podem fazer separado ou junto, né? Então, vocês podem montar ele dessa forma aqui, né? Por que aqui está para o eixo negativo, né? Porque está ligado de forma reversa. Por mais que a gente coloque uma fonte que geralmente a gente mede o módulo, né, que é positivo, como ele está de forma reversa, na verdade é como se a gente estivesse colocando a tensão negativa, né? Um exemplo disso, né? Um exemplo disso é se a gente vier aqui nessa fonte, né, que está ligado de forma
direta e eu colocar um menos aqui na frente, né? Não sei se funciona no Proteus, mas se funcionar, funciona. Então, ó, eu inverti a polaridade da fonte, né? Foi para a polarização reversa, viu? Então, por isso que a gente coloca, né, ali nesse gráficozinho aqui negativo, porque é a mesma coisa, né? Ou você inverte o diodo ou você inverte a fonte, né, que você vai estar na polarização reversa, né? Então vocês podem fazer separado a parte direta e a parte reversa e plotar, ou vocês podem colocar tudo no mesmo gráfico, né? Lembrando que a parte direta é positiva, né? É essa parte aqui, e a parte reversa vem para esse lado aqui, beleza? E quero que vocês expliquem então, né, essa parte que eu já falei bastante, mas eu quero que vocês expliquem com a palavra de vocês essa diferença, né, entre esses dois gráficos que a gente viu com essas polaridades, levando em conta o funcionamento do diodo, né? Então, fazer o experimento, né, pegar os dados aí das medições, plotar os dois gráficos, né, fazer os dois gráficos com essas duas tabelas e explicar, né, a diferença entre esses dois gráficos, né? Lembrando que o gráfico, que a tabela aqui, não é para usar a tensão da fonte, né? Vocês vão fazer o gráfico usando a corrente do circuito e a tensão no diodo, né? Corrente no circuito e tensão no diodo, né? Então vocês vão usar esses dois caras aqui, né? Esse aqui é o I e esse aqui é o VD, né? I e VD, são esses caras aqui, né? São as duas que vocês vão medir. Beleza, pessoal? Então, era basicamente isso daí. Deixa eu voltar para os slides aqui. Então era basicamente isso, certo? Esse relatório fica lá pro dia 16, na outra quinta, né? E na próxima aula a gente começa a ver então os retificadores, né? A gente vai juntar essa ideia do diodo com corrente alternada e ver o que acontece, né? Vocês vão ver que é bem interessante, né? Então, pessoal, era isso. Qualquer coisa, lembra que vocês podem me mandar um e-mail, né? Mas a gente vai repassar tudo isso de novo lá na nossa aula síncrona. Beleza, pessoal? Obrigado aí pela atenção e até a próxima aula.